Muitos casais se perguntam, realmente precisamos casar? Será que ainda existe esperança em nossa relação? Será que ainda existe amor entre nós? O divórcio é ou não é a solução? E o que eu posso fazer para resgatar o meu lar? Vamos ver juntos esse tema Esperança para o Lar. A situação da família a nível mundial se encontra diante de uma terrível crise. Cada vez menos se fala de casamentos e mais de casar juntos. Na Suécia, Noruega, França, por volta de 75% dos casais já moravam juntos antes de casarem e aproximadamente a metade terminava em divórcio. No caso dos casais que decidem morar juntos, pouco mais da metade se casam em um prazo de 5 anos. E dentro desse mesmo período de tempo, 40% desses casais se separam e aproximadamente 10% deles continuam vivendo juntos sem estar casados. Os pais que se separam criam um fator de alto risco para que os seus filhos eventualmente se divorciem, independentemente da convivência. E esses dados são de uma análise realizada de uma forma profissional. Também vemos no New York Times, famoso jornal, que publicou um artigo em novembro de 2019. E aí está escrito que os casais que não estão casados estão aumentando, mas uma pesquisa mostra que os que são casados podem ser mais felizes. E segundo uma pesquisa realizada por Pew Research Center, 69% dos americanos disseram ser aceitável viver com seu par romântico, mesmo sem ter planos para casar-se. A maioria também disse que os casais não casados podem criar os seus filhos tão bem quanto aqueles que são casados. Mas será que isso é verdade? Mas as estatísticas nessa mesma análise comprovam que o pensamento da maioria não é o melhor caminho. O matrimônio dá melhores resultados que uma vida de união estável. E aí diz que os 58% dos adultos casados disseram que sua relação ia muito bem, em comparação com os 41% das pessoas solteiras que vivem com um namorado ou namorada. As pessoas casadas são mais propensas que os que vivem em união estável, ou seja, estão bem satisfeitos com a divisão das tarefas no lar. Ou seja, 46% contra 37% dos que somente vivem juntos. Por exemplo, em relação à comunicação com o parceiro, 43% dos casais disseram que estava bem, em comparação com 35% das pessoas que não estavam juntos. E também, assim, em diferentes coisas, com o exemplo do equilíbrio do trabalho, a vida pessoal, os casados disseram 43%, em comparação com as pessoas que somente conviviam juntos, disseram somente 35% que estavam bem. Esse padrão também ocorre quando se trata de casais com filhos. As pessoas casadas são mais propensas que os que não estão casados, ou seja, que não estão muito satisfeitos. Aí temos 48% das pessoas em comparação com 39% das pessoas que não estão casadas. E essa pesquisa entrevistou mais ou menos 9.834 pessoas e foi realizada online e utilizou um painel de adultos selecionados aleatoriamente. Isso temos também um artigo científico publicado também em New York Times. E existem muitas razões pelas quais as pessoas escolhem viver juntas sem se casarem. Muitos veem essa escolha como um período de teste antes do matrimônio. Alguns evitam o casamento porque já passaram por um divórcio complicado e o número cresce cada vez mais e mais de casais solteiros, especialmente pessoas maiores de 45 anos que vivem juntos. Mais de uma quinta parte de todos os casais solteiros se enquadram nessa categoria dos adultos. E muitas vezes tem preocupações financeiras que entram em jogo, por exemplo, por não se casar, eles não se tornam legalmente obrigados pelo tratamento médico do seu casal, do seu parceiro, reduzem o risco de pagar impostos sobre os benefícios da Previdência Social e, por não se casar, muitos então evitam problemas de herança complicados
Se um ou ambos cônjuges não têm filhos, eles evitam esses problemas sobre os bens substanciais, ou talvez bens acumulados, né? Outra análise deu como resultado que os casais que vivem junto antes de contrair o matrimônio tinham uma taxa de divórcio de 33% mais alta que as que esperavam viver juntos somente depois de se casassem. Isso foi em um artigo no ano 2014. São algumas estatísticas e bem recentes. A ciência da convivência, um passo até o matrimônio. É um artigo famoso. E nós podemos concluir nessas estatísticas que muitos preconceitos dos benefícios de experimentar uma relação de casados antes do matrimônio não são reais e que põem em risco a felicidade do lar e também dos seus filhos. A realidade demonstra que viver juntos antes do matrimônio só traz mais problemas ao casal e no futuro, no desenvolvimento também dos filhos. A felicidade de um casal não está somente baseada na paixão, mas em um conjunto de fatores que levam até isso. A verdadeira razão de muitas dessas decisões erradas são o egoísmo, a paixão. Eu me caso porque eu quero satisfazer os meus desejos, influência errada dos ciúmes, conceito errado do matrimônio, uniões muito rápidas, apressadas, desconhecimento do parceiro. O que eu posso fazer se realmente a minha vida foi afetada por essa decisão errada? O que fazer nessa situação? E eu quero que você considere alguns conceitos importantes. Vamos ao primeiro. O autor da família é o nosso Deus. Quando Deus criou ao mundo, Ele viu que o homem necessitava de uma companhia. E segundo o registro das Sagradas Escrituras, Ele fez um plano de dar ao homem uma ajuda idônea. E isso menciona a palavra de Deus em Gênesis 2:18. E disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajuda idônea. E essa ajuda idônea é uma companheira que possa ser el apoio constante no seu desenvolvimento integral. É uma conselheira em cada decisão. É uma amiga que está ao seu lado. É uma ajuda fiel que vai acompanhar ele nos bons e maus momentos que possa enfrentar. O casamento não é como uma estreia de uma nova roupa, que quando você se sente bem, você utiliza, ou talvez quando se sente mal, não utiliza, que simplesmente você compra outra e já está. O matrimônio não é dessa forma. Muitas vezes, as pessoas também mudam de casal pensando que não existe mais amor. Matrimônio é um pacto de lealdade, é um serviço, é apoio até a morte. Isso diz a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras também, que está em Romanos, capítulo 7, versículo 2 e 3. Diz assim, porque a mulher está sujeita ao marido pela lei enquanto ele viver. Mas, se o morto marido está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamado adúltera. Se do outro marido, mas o morto marido livre está da lei. E assim não será adúltera se for do outro marido. Nós cremos que a morte é o único que determina essa relação do casamento. O casamento não é somente um compromisso com o seu casal, é um compromisso que temos com Deus. Perante Deus, promete ser fiel ao seu cônjuge, respeitá-lo, amá-lo, cuidá-lo, protegê-lo e tantas promessas que nós fazemos de lealdade. O sábio Salomão, repito outra vez, o sábio Salomão, ele disse em Provérbios, capítulo 2, versículo 17, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. O que quer dizer isso? Que o pacto não é somente o compromisso com o casal, mas é um pacto e compromisso com Deus. Queridos casais, queridos matrimônios, o matrimônio não é somente uma assinatura perante um juiz e que um novo documento anula o que foi feito anteriormente. É uma promessa de fidelidade diante do céu, diante de Deus. O matrimônio é um passo da vida onde deixamos a solidão para assumir um compromisso de viver junto a nosso cônjuge para ser uma bênção mútua. É uma bênção para todos. Deus criou ao homem e à mulher em uma união perfeita, mas o diabo se introduziu para tirar a felicidade do homem. De onde provém essas ideias de viver juntos antes de casar-se?
sendo que não era parte da cultura dos nossos antepassados. Não era assim antes. O homem, ele não se conformou com uma relação de ter uma relação passional, ilícita, e levou para uma relação de convivência ilícita. Não uma relação, mas somente uma convivência, até o ponto em que não se vê mais essa relação como algo errado. Mas como nós conseguimos ver nas estatísticas, uma relação de casais sem compromisso mútuo total não funciona bem e deixa marcado o futuro de uma pessoa e também dos seus filhos. Viver juntos sem o compromisso de matrimônio não é outra coisa que um engano do diabo. E por isso digo, cuidado. Como segunda coisa, a Bíblia chama uma relação de união sem compromisso matrimonial como o pecado da fornicação. O apóstolo Paulo, ele faz um claro chamado em relação a esse tipo de convivência. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. O apóstolo Paulo fala claro, fuja da fornicação. A Bíblia relaciona tal pecado com um dano que o homem se faz ao seu próprio corpo. Claro, porque diz Efésios 5:5. O apóstolo Paulo escreve, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, nem idólatra, que é servidor de ídolos, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A palavra de Deus condena esse tipo de relação amorosa que não tenha sido oficializada, mencionando que por causa disso está colocando em risco a vida eterna. Um cristão não pode dizer, segundo a palavra de Deus, que uma relação íntima sem compromisso matrimonial pode ser aceito por Deus. Isso quer dizer que se uma pessoa diz que é cristão e está em uma relação onde não está casado, algo não está bem, porque Deus não aprova. É verdade que o homem tem uma atração natural pelo sexo oposto, e isso é parte da criação de Deus, mas Satanás o tem levado aos extremos para perverter a felicidade do homem e destruir o seu futuro. A Bíblia menciona ainda em Romanos capítulo 7, versículo 5, que diz que, porquanto éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. O que quer dizer isso? Que chegou um ponto, o engano de Satanás, que hoje a nossa sociedade coloca a paixão e o prazer acima da responsabilidade. A intimidade se tornou um jogo, como um passatempo. A paixão fora de um compromisso matrimonial não só é errada, mas também destrói a vida do homem, como a Bíblia diz bem claro. Ainda que no seu momento talvez pareça algo agradável, ainda que não vejamos tão rápido as suas consequências, essas trazem crises na vida do homem e dos seus descendentes. Cuidado. Cuidado. Vamos então ao terceiro ponto, que é submeter-se às direções divinas. Se nós confiamos em Deus, cremos em Deus, e nós compreendemos que Deus é o Criador da família, Ele nos deixou indicações claras em Sua Santa Palavra sobre os princípios que devem reger uma relação. E em Efésios capítulo 5, versículo 21, 22, 25, pensamentos bem claros que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres estão sujeitas aos seus maridos como ao Senhor. Assim como eu me sujeito a Deus, eu também devo sujeitar ao meu esposo. E diz aos maridos no versículo seguinte: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavamento da água mediante a palavra. Mas o que implica submeter-se um ao outro? O que significa isso? O que é estar sujeito e o amar? Vamos ver alguns princípios importantes desse amor, dessa sujeição. Atos, capítulo 20, versículo 35, diz:
Há maior felicidade em dar do que em receber. É uma bênção, é algo maravilhoso que o mesmo Jesus, ele veio a este mundo para nos dar exemplo do serviço e entrega pela sociedade. O matrimônio tem o mesmo princípio. Não é esperar receber para ser feliz, é dar para ser feliz. O que dá recebe não só o prazer de ver o outro feliz, mas recebe o serviço de uma pessoa agradecida. E este princípio, ele deve existir no lar, em cada família. O amor ágape é aquele que, diz a Bíblia, aquele que está disposto a entregar tudo o que pode sem esperar receber uma recompensa em troca. E esse tipo de amor também deve existir na família, ou do contrário, não se pode experimentar o verdadeiro amor. Não é um amor temporário, não é um amor somente de uma parte, é uma entrega total, completa da pessoa. O amor é um conjunto de experiências, segundo é expressado na palavra de Deus. No antigo grego, se expressava amor até com diferentes palavras, diferentes. E vamos ver algumas palavras que talvez você já escutou. A palavra eros é o amor passional. Está expressado também na Bíblia. Epitomia é a atração física. O amor filia é o amor de amigos. O amor storge é um sentimento de pertencimento mútuo. E o ágape é a entrega sem esperar recompensa. E Deus, ele deseja que demos lugar a cada uma dessas expressões de amor, não somente o da paixão, mas também dar tempo para essa atração física, para ser amigos, para um sentimento de pertencer mutualmente a essa confiança. Sim, todos esses aspectos devem ser experimentados no amor do matrimônio. A felicidade na família, ela só será alcançada se envolvemos cada um desses aspectos em nosso compromisso matrimonial. Deus, ele não deseja ver as famílias destruídas. Pelo contrário, ele deseja curar as famílias, ele deseja unir os matrimônios, ele deseja restaurar relações quebradas, deseja sarar os corações doloridos. Deus é a única esperança do lar. Sim, eu quero repetir isso. Deus é a esperança do casamento, da sua relação. Tem esperança para aqueles casais que se entregam à direção da sua vida e entregam a Deus. E fazem então o correto diante dos olhos de Deus. São João, capítulo 16, versículo 33 diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, tenham valor. Eu venci ao mundo. Compreender o amor de Deus nos ajuda a aprender a amar o nosso cônjuge de uma forma incondicional. Romanos capítulo 8, falando sobre esse amor a Deus, olha como ele descreve, o versículo 35 até o versículo 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor tão forte que não pode ser feito nada para separar de Deus. Esse é o amor. Esse é o amor que necessitamos para o nosso casal. Cristo, ele foi rejeitado pelos líderes do seu tempo, pois não o entendiam. Algo muito parecido ao que acontece na família da atualidade. Muitos cônjuges reclamam a compreensão do seu esposo e da sua esposa, porque não se entendem. Mas o mesmo aconteceu com Jesus. Mas o seu grande amor tocou o coração do homem, a tal ponto de estar disposto a deixar tudo por esse amor. Façamos o mesmo. Deixamos que o amor e a entrega total toque o coração do nosso cônjuge. Se nós estamos ali fixados no amor de Deus, esse amor nos dará a mesma força para resistir os desafios e estar dispostos a trabalhar por uma reconciliação. A Bíblia, ela apresenta o caso de Abraão. Ele vivia em Ur
da Caldeia. E em uma sociedade muito confusa de paixão, orgulho, vaidade, muitos pecados, Deus o chamou para que saísse da sua terra e o dirigiu então para Canaã, com o propósito de que vivesse um processo de educação e formação. Da mesma maneira, Deus deseja tirar-nos do mundo confuso e levar-nos por um processo de educação bíblica de formação. E que coisa melhor que escutar o Criador dessa maravilhosa instituição que é a família e nos deixar guiar por Ele. Hebreus, capítulo 11, versículo 8, diz: pela fé de Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Devemos aprender a avançar por fé, confiantes pelo chamado de Deus e não nos deixar levar por nossos impulsos, paixões e desejos. Deixemos que Deus guie nosso casamento. Nem tudo funcionou bem para Abraão. Ele não tinha filhos. A sua esposa Sara, vendo a sua impossibilidade por ser estéril e para satisfazer o seu esposo, ela pensou em uma solução que era que tivesse filhos com a sua serva Agar. E que conselho tão errado. Abraão se deixou levar por esse conselho e, sem considerar as consequências do erro, da infidelidade, se uniu a Agar. E então nasceu Ismael. Mas Deus, ele tinha outro plano. Deus, ele fez um milagre na família de Abraão e deu um filho a Sara, a sua própria mulher. Na sua velhice, nasceu então Isaque. Pois não tem nada impossível para Deus. Não há crise ou situação que Deus não possa solucionar na família. Não tem que existir esse pensamento à infidelidade. Somente temos que ordenar a família. Não pensemos que o divórcio é a solução. Peça a Deus que Ele faça um milagre também em nosso lar. Mas já surgiram então os ciúmes e os problemas entre as famílias e os filhos, e levando a família de Abrão então uma crise terrível. Sara então pede a Abrão que expulse Agar e seu filho Ismael. E Abraão estava unido em sentimentos com ambas mulheres, com Agar e com Sara, e também com os filhos, Isaque e Ismael. Mas ele devia atuar, devia fazer algo se desejasse fazer o bem para o seu lar. Isso não foi fácil. Depois de consultar com Deus, ele teve que se separar de Agar e Ismael. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 21, 10 ao 12, e disse a Abraão: livra-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, porque envolvia ali um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara te pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Ele teria que colocar as coisas em ordem na sua vida, e com dor no coração, Abraão deu provisões necessárias para Agar e Ismael e despediu aquela que tinha chegado a ser sua concubina e o filho ilegítimo do seu matrimônio. Somente quando nós organizamos nosso lar é que vamos conseguir sair adiante em nossa família e obter então felicidade. Talvez não tenha quebrado o seu voto de fidelidade na intimidade, mas muitas vezes deixamos de cumprir outros aspectos de nosso voto matrimonial, como as responsabilidades de cuidado, compreensão, apoio, comunicação, companhia, serviço, carinho, reconhecimento e tantas outras coisas que também fazem parte do pacto matrimonial. Isso é parte do matrimônio, da promessa que fizemos ali no altar e deve ser colocadas em ordem em nossa vida conjugal se desejamos cumprir com nossos votos matrimoniais. É momento de não somente pensar nas coisas, mas também devemos ser tocados pelo amor de Deus. E devemos deixar-nos guiar pela sua vontade. Alcançaremos então um equilíbrio em nossa vida e eliminaremos práticas que estão arruinando a nossa relação e nosso futuro. Deus, Ele nos ajudará a alcançar o equilíbrio nos diferentes aspectos do amor e também viver felizes e fazer as coisas segundo Deus deseja.
Tem esperança na restauração, meu querido casal. Para cada matrimônio que confia no poder de Deus e realiza uma entrega na sua vida para as mãos do Senhor. Quero, neste momento, dizer às famílias: confie em Deus. Tenha esperança em Deus. Vamos fazer as coisas segundo a vontade de Deus e que Deus possa ajudar cada um dos casais que estão escutando neste momento. É meu desejo e a minha oração para todos. E eu quero convidar vocês neste momento e fazer uma oração especial por vocês e encomendar nossa vida a Deus para que Deus, o autor da família, Ele possa fazer esse milagre, essa transformação que nós necessitamos na nossa vida. Mas você também deve entregar a sua vida a Deus. Eu quero te convidar a inclinar o seu rosto e quero fazer uma oração especial por você. Pai nosso que estás nos céus, Senhor, viemos diante de Ti neste momento para Te suplicar pela família. Senhor, Tu conheces a situação de cada lar. E queremos Te pedir que, se falhamos, que Tu possa ter misericórdia de nós e nos perdoe. Senhor, Te suplicamos que Tu, Senhor, seja o que restaura a união da família e que Tu libere esse amor que tudo entrega, esse amor que tudo pode e que pode, Senhor, unir mutuamente e fazer feliz nesse serviço um pelo outro. Senhor, Te pedimos que Tu abençoe as famílias que nos estão escutando e que Tu possas ajudar a que eles possam encontrar essa felicidade que Tu criaste para a família. Senhor, dirige os lares, guia as famílias, que possamos experimentar essa felicidade que Tu desejas para nosso lar. Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. E agradecemos também ao pastor Alfred Nhenha, do Zimbábue, que nos contribuiu com o desenvolvimento desse material. Que Deus te abençoe.